Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 2. Aqui o sábio Salomão, ele traz para nós algumas questões muito interessantes. No capítulo 1 ele narra a história como a história sendo algo que se renova, que não há nada novo. Não há nada novo debaixo do sol. O sol se põe, o sol nasce, se põe, o vento ele faz o seu giro na terra e volta para o mesmo lugar. Ele está dizendo que não há nada novo e por isso ele percebeu, ele chegou à conclusão que tudo nessa vida é vaidade, é ilusão, é vapor, que nem bem se fez, se desfaz. Ele tomou uma decisão. No capítulo 2 ele disse que ele buscaria a alegria, essa sensação que todos nós temos o desejo de experimentar. Todos nós queremos gozar a vida, queremos ter alegria na vida e gostaríamos que essa alegria fosse permanente. Mas ele vai dizer que o riso é loucura. E de que alegria serve? Está aí na sua Bíblia Revista Atualizada, no versículo 2. E ele percorre então um caminho, tentando buscar essa alegria, essa sensação permanente de prazer na vida. E ele trilha um caminho que não é um caminho novo. Pessoas antes dele trilharam. Pessoas dos dias de hoje trilham ainda. Ele se entregou, por exemplo, ao vinho. Ele diz que ele deu ao vinho. Contudo, não lhe faltou sabedoria. Eu quero que você entenda que essa busca de Salomão, quando ele fala sobre essa sabedoria, não é a verdadeira sabedoria que ele descreve no livro de Provérbios, que ele vai mostrar para nós aqui também em Eclesiastes, quando ele vai nos dar a conclusão do seu pensamento. Mas é a sabedoria nos moldes que ele pediu ao Senhor. Você tem que lembrar que Salomão pediu a Deus sabedoria. O Senhor se agradou do pedido de Salomão e deu, junto com a sabedoria, longevidade, deu a ele riquezas. A sabedoria que Salomão pediu era discernimento para saber o que é certo e errado. Então Salomão, na busca dessa alegria, ele continuou com esse pensamento de entender, de discernir. E uma das coisas que ele diz é que ele se entregou ao vinho. Qual é o efeito do vinho? O vinho traz uma alegria sintética, algo que é produzido artificialmente. É uma sensação de paz que faz com que as pessoas esqueçam dos problemas. Você sabe disso, meu irmão, que muitas pessoas se entregam ao vício para esquecer um problema que existe. Você conhece gente que começou a beber para esquecer os problemas e acabou se entregando ao alcoolismo porque precisa viver assim anestesiado para não sentir a realidade. É aquela anestesia que torna a pessoa, vamos dizer, anestesiada mesmo de fato, para não sentir a dor, mas ao mesmo tempo insensível também para construir novas relações. E Salomão ele vai chegar à conclusão de que tudo isso aqui que ele vai descrever nada mais é que vapor. Então não adianta buscar essa alegria no vinho, não está no vinho, não está nas construções. Ele vai dizer que ele construiu casas, construiu jardins. Tudo isso era sinônimo de imponência naquela época. A pessoa que conseguia fazer grandes edificações, que chamavam a atenção, como Salomão construiu o templo, que era uma das maravilhas antigas. Ele diz que isso também é vapor, que com o tempo ninguém vai se lembrar. Ele diz também que ele acumulou mais do que todos os outros. Ele teve ouro, prata, servas, animais, mais do que todos os outros. Que esse acúmulo também, o ter, não produziu em Salomão aquela alegria permanente que ele buscava. E mais, ele vai dizer que ele se entregou também aos prazeres, com músicas, com tudo aquilo que havia de prazeres, e mulheres. Sabemos que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Portanto, todo tipo de prazer, todo tipo de aventura que Salomão poderia se envolver, ele se envolveu, e ele diz que tudo isso, ele chega à conclusão que tudo isso é vaidade. Por exemplo, aqui na Bíblia, a linguagem de hoje, ele vai descrever assim, depois de tudo. Ele diz, sim, fui grande, fui mais rico do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, nunca me faltou sabedoria, consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer, e eu mesmo me senti feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei, ele diz, quando eu pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão e não tinha nenhum proveito, era vapor. É como se eu estivesse correndo atrás do vento, algo inútil. Por que Salomão chega a essa conclusão? Porque ele teve trabalho para tudo isso. Para acumular ele teve trabalho, para construir ele teve trabalho, para buscar os prazeres ele teve trabalho, e trabalho, meu irmão, é sinônimo de gasto de energia.
nós gastamos energia, a nossa energia é limitada e o nosso tempo aqui é limitado. O tempo é um recurso não renovável. Todo mundo tem um saldo na conta, um saldo em tempo, que nós não sabemos o valor que está. Você não sabe a quantidade que você tem, se você tem muito tempo, se você tem pouco tempo, quanto tempo lhe resta. Isso trouxe para Salomão uma sensação de desespero, porque ele começou a pensar no que é ser sábio e o que é ser tolo. Por exemplo, ele perguntou, será que eu fiz alguma coisa nova? Será que algum rei pode fazer alguma coisa nova? Ele chegou à conclusão, não. Tudo que acontece hoje já aconteceu antes. Ainda que ele tenha feito uma grande construção maior do que todas, os outros também construíram. Ainda que ele tenha acumulado, os outros também acumularam. Então ele não fez nada novo. Só que ele chegou à conclusão que é melhor ser sábio do que tolo. Porque o sábio, como ele era de fato, ele fez tudo isso consciente, ele fez refletindo. Ele se entregou ao vinho, mas ele estava refletindo, como ele disse, não faltou sabedoria, ele construiu. Então todas essas coisas que ele fez buscando preencher esse vazio que havia dentro dele. No entanto, aqui diz também que o tolo, ele não sabe de nada, ele anda na escuridão, ele é um ignorante. Mas ele também faz outra ponderação. Ele sabe que apesar da sabedoria ser melhor, porque o sábio sabe para onde vai, ele está dizendo que o destino de ambos, com ambos acontece o mesmo. Ele diz assim, eu pensei, o que acontece aos tolos vai acontecer também comigo. Acontece também ao sábio. Então para que ser sábio? Qual é o propósito? Ele diz, versículo 15 aí na revista atualizada, pelo que diz comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque pois busquei mais eu a sabedoria. Por que eu quis ser sábio? Por que eu não fui um tolo? E ele chega aqui a algumas conclusões duras, ele responde, eu não ganhei nada com isso. Ninguém lembra dos sábios, assim como não lembra dos tolos. No futuro, todos são esquecidos, todos morrem, os sábios como os tolos. Por isso, para ele, olha o que ele diz, a vida se tornou muito dura, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, corre atrás do vento. Ele diz, então, já que acontece a mesma coisa, a vida, para mim, se tornou muito pesada. Tudo havia sido ilusão e eu tinha corrido atrás do tempo. E por que ele chega a essa conclusão? Ele diz isso, olha, tudo que eu consegui com o meu trabalho, com o meu esforço, eu vou deixar para outro. E o rei que viria depois de Salomão, ele diz, quem me garante que ele será sábio ou tolo? Ninguém sabe. No entanto, ele seria dono de todas as coisas que ele havia gastado a sua vida, o seu tempo precioso, o recurso tão renovável para poder construir. Então ele chega à conclusão que tudo isso é vapor. Essa conclusão de Salomão é de que ele poderia talvez ter, talvez não, com certeza, aproveitado a sua vida de uma melhor maneira. Por isso ele diz, então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha, ele diz, com toda sabedoria, conhecimento, inteligência, e deixa para alguém que não fez nada por merecer. Isso também é ilusão e não está certo. Então presta atenção, meu irmão, eu estou falando para muitas pessoas aqui que ficam extremamente preocupadas com o que virá amanhã. Você está preocupado com seu filho, de viver a vida do seu filho, de cercar seu filho com toda sorte de segurança humana, de bens, etc. e tal. Meu irmão, não faça isso. Não é prudente, isso é vapor, é correr atrás do vento, como Salomão está dizendo. Ele diz, nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda, e o que é que ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações, verdade, desgostos. Não podemos descansar nem de noite nem de dia. Deixa eu falar para você que já trilhou algum caminho, tem conquistado, feito construções, etc. e tal. Você já parou para pensar que cada coisa que você adquire, ela traz consigo uma série de preocupações, uma série de responsabilidades, e que você está usando da sua vida, muitas vezes, para ser alguém que a gaste com coisas que vão permanecer aqui, vão durar mais do que você, não tem sentido nenhum, não produz nada em termos do seu propósito eterno aqui que o Senhor tem para você, não somam nada nos relacionamentos, pelo contrário, quantas vezes você já viu pessoas acabando com a família por causa do acúmulo de bens materiais, ou por causa da busca desenfreada pelos prazeres. Por isso Salomão traz o conselho dizendo, a melhor coisa que alguém pode fazer, é o conselho do sábio, é comer. Você comeu, você tem algo, você usou para comer o que você gostaria de comer. Que prazer, meu irmão. Beber, se divertir, se alegrar com o dinheiro que ganhou, com os bens que ganhou,
No entanto, ele diz, eu compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. E sem Deus, como teríamos o que comer ou com quem nos divertir? Ou seja, separado de Deus, até isso não faz sentido. Mas em Deus, meu irmão, não fica guardando para o dia de amanhã. Usa essas coisas nas relações de hoje. Porque se você, meu irmão, não souber, presta atenção, tem muita gente que acha que ser um bom administrador é saber guardar. E não é, meu irmão. À luz da palavra de Deus, um bom administrador é aquele que faz uso daquilo que o Senhor lhe deu para um bem. Não é aquele que guarda, aquele que esconde, mas é aquele que multiplica. E a maneira da gente multiplicar na Bíblia não é guardando para nós, mas é repartindo. Quanto mais nós repartimos, quanto mais nós investimos naquilo que é eterno, no amor ao próximo, nas missões, na pregação do Evangelho, na expansão do reino, naquilo que prega e que traz a eternidade para o coração do homem, meu irmão, mais sentido terá a nossa vida, porque separado disso, ninguém pode se alegrar com comida, bebida ou coisa alguma. Separado de Deus, não dá para se alegrar. Porque é Ele que dá sabedoria, conhecimento, felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Então, quando nós amamos a Deus, Deus nos dá um propósito da vida e nós servimos a esse propósito. Quem ama a Deus, Deus dá um propósito de vida. E dentro desse propósito nós podemos alcançar a alegria, a plenitude de alegria, porque ela está, de fato, na presença do Senhor. Então, quando buscamos a presença, estamos conectados com o Senhor, podemos desfrutar a plenitude de alegria. Mas ao tolo, Deus dá trabalho. Para quê? Para que trabalhem, economizem, ajuntem riqueza. E sejam dadas elas às pessoas que vivem um propósito. Tudo é ilusão, tudo é correr atrás do vento. Então, cuidado, meu irmão, para que você não esteja recebendo apenas trabalho, gastando a sua vida trabalhando, acumulando, até deixar para alguém que vai dar um bom uso para isso tudo que você acumulou, fazendo com que tudo que você tem seja destinado àquilo que pode trazer a eternidade no coração das pessoas. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, e fique comigo para que você possa entender o livro de Eclesiastes. Um grande beijo e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.